Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar hoje a falar um pouco sobre as dores da alma. Nós vivemos uma sociedade onde está marcado por grandes transformações e ascendente constantemente no mundo inteiro. Todas essas frustrações, elas caminham lado a lado com as derrotas, com as vitórias e com tantos outros sentimentos de forma, alegoricamente falando, de forma extremista. Com certeza que nós estamos vivendo num mundo doente de grande caos. E todas essas doenças e grande caos, elas são causadas por várias questões, tá? Eu recomendo que vocês leiam As Dores da Alma, porque é um livro muito gratificante, ele nos elucida, ele nos esclarece. A gente encontra nele realmente, nesse livro, que é um livro muito elucidante. Ele fala de todos os momentos de nossas vidas, e momentos muito significantes e momentos muito insignificantes. Desses momentos de grande significação, o que significa na realidade tudo isso são as transformações interior, as frustrações que nós carregamos em nossa alma. Tudo isso denota uma grande falta de conscientização do ser humano perante a vida reencarnatória nesse plano, com as nossas responsabilidades, com a nossa consciência. São 3 equilíbrios, né? A razão, a emoção e o coração. A emoção, quando ela vem direto do coração e a gente coloca tudo para fora, a emoção ela comete muitos deslizes. Mas na emoção com razão, com equilíbrio, ela se torna um tônus, né, revitalizante, que nos auxilia na caminhada terrena, sem magoar, sem frustrar-se, sem cobrar-se, revoltar-se e tantas outras questões que vão ser faladas mais adiante. Todas essas informações, desculpa porque eu estava lendo aqui, porque eu estou passando para vocês coisas que eu estou lendo e outras que eu já nem preciso mais ler. Todas essas informações que nós fizemos num tratamento de apometria, vocês vão ver que os nossos corpos, nós temos a nossa personalidade aqui agora, eu tenho a minha personalidade, mas experiências de vidas passadas reencarnatórias têm multipersonalidades, e em cima dessas multipersonalidades existem subpersonalidades, tá? Então, se nós no hangar da nossa vida, nós pararmos para analisar que nem todas as emoções que nós sentimos aqui agora, elas provêm dessa existência aqui, nós nos tratando podemos construir uma nova consciência, né? Mais justa e não aquelas que existe só o vítima e o vitimado, mas aquela que deseja não fazer para o próximo o que não gostaria que fosse feito para ele. E abrangeria um todo, e o mundo seria bem melhor se as pessoas por hora tivessem essa consciência que nós estamos aqui numa roupa de carne, mas que na verdade somos espíritos imortais e que a nossa vida sucede de frutos de milhares de reencarnações, né? E que tudo que nós passamos nessa nossa vida presente são reflexos de nossas vidas passadas. Todos os transtornos que nós atravessamos nessa nossa vida presente, por um motivo A ou por um motivo D, ou está caminhando na rua, escutou um estopim de um tiro, você já desenvolveu uma ansiedade, você já desenvolveu um pânico, né? Uma briga em casa com a sua mãe, quando ela diz para você que de repente numa palavra de má fé, ou uma palavra de estopim, ela diz que você é uma praga, né? Então isso aí causa em você uma ansiedade, uma tristeza, uma frustração como filho, mas que na realidade são experiências anteriores que estão dificultando a nossa vida atual. Outra coisa que eu queria falar também, que diz no livro, que os escritórios psiquiátricos estão abarrotados de pessoas, assim como os terapeutas holísticos,
estão repletos de pessoas que estão totalmente desequilibradas. O que significa todo esse desequilíbrio? Significa desajustes que nós temos. E esses desajustes, eles nos levam a procurar uma ajuda externa, né, que somente é explicado quando aquela pessoa encontra dentro de si um verdadeiro significado para a vida e não quer viver mais naquela situação e procura não se acomodar nessa situação de vitimismo, de doente, ou de coitadinho, ou de pobrezinho, mas tendo a consciência de que nós somos seres intelectuais e que ganhamos um conhecimento na base da nossa evolução. Que isso aí, toda pessoa que procura uma ajuda numa casa, numa oração, num terapeuta holístico, num centro, numa boa leitura, no momento que a pessoa consegue aceitar a doença, que precisa ser tratada, que precisa ter 3 equilíbrios na vida para poder ter o equilíbrio da matéria, a emoção, não deixar se influenciar por pensamentos negativos que não são seus, são pensamentos induzidos por irmãos infelizes, que se comprazem em te ver frustrado, triste, agoniado, com mania de perseguição, com manias de doença, de visões e sensações ilusórias, de perseguição. Segundo, as nossas emoções. Somos donos da nossa razão. Acreditamos que temos um cérebro, somos seres pensantes e inteligentes. Bueno, então somos donos da nossa razão, e a nossa razão, quando temos a consciência dos pensamentos e da nossa emoção, nós devemos de reciclar e separar o trigo do joio, porque no momento que você vai agir ou tratar de uma situação com um estopim, um descontrole, você só não está descompondo o seu corpo físico, mental e emocional, como você está julgando e fazendo com que aquela outra criatura receba de você totalmente uma energia perniciosa, nociva, doentia, que fica decretada dentro de você, registrada para você, e você desenvolve fobias futuras, conceitos errados, preconceitos errados, e a sua vida, a partir de aí, você perde totalmente o fio da razão. Outra, o coração. O coração é um órgão poderoso. O coração foi o único órgão que Deus colocou em nós para nos auxiliar a pensar ao amor ao próximo, com a razão, com a emoção e com os sentimentos positivos. Globalizando tudo isso, o que eu quero dizer para vocês é que todas as nossas emoções, elas são baseadas numa... Como eu vou dizer para você? Vamos colocar numa filosofia, mas não é a palavra correta, tá? É dogmática, que dentro dos nossos lares são impostos para nós. Porque tem ideias, né, que o ser humano, ele não tem a consciência do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te ajuda a estar em equilíbrio melhor com você mesmo. Esse autoconhecimento, quando você utiliza uma razão e você não gosta de uma situação que você desenvolveu e que você vive, você procurando o fio da meada numa terapia holística, num reiki, numa apometria, onde ela trabalha com seus variados corpos, onde ela trabalha, não é regressão, gente, onde ela trabalha com análise de consciências, onde os nossos corpos, né, que existiram em outras vidas, estando muitas vezes em desalinho, eles nos fazem agir como se fosse uma dualidade de desconformidade. Aí dizem que o cara é bipolar, horas ele está sorrindo, horas ele está chorando. Na realidade, quando as nossas personalidades múltiplas, elas estão muito latentes, elas têm uma tendência a nos confundir, porque horas você está conforme com aquela situação, horas você não está conforme com aquela situação. Horas você ama, por horas você vem a odiar. Horas você tem uma esquizofrenia, mas horas não é o mal, é a esquizofrenia, é apenas um transtorno psíquico gerado por uma mente doentia, de mania de perseguição, de ansiedade, de fobia, de medos. E se nós deixarmos esses medos, essas fobias, essas ansiedades tomarem conta de nós e não fizermos um tratamento, ou ter o hábito de fazer a oração diária, pedir a Deus o perdão de todas as ofensas que nós fizemos numa vida passada. Sim, nós na vida passada matamos, abusamos, usamos mau uso do livre-arbítrio,
magoamos, assassinamos, estupramos, queimamos, malbaratamos dons mediúnicos, fomos inquisidores, fomos escravos, fomos pessoas muito ricas, com muito dinheiro, muito prepotente, fizeram muitos pactos com magos negros e vivem nessa vida aqui, numa religião onde só sacrificam animais, onde se comprazem com a infelicidade dos outros, garantindo a sua própria felicidade. O que é isso, gente? Isso é falta de amor e de valor à vida do próximo e à vida de si mesmo. Porque denotando que todo esse conjunto de sensações, vamos dizer, para não dizer que são qualidades imperfeitas do nosso ser moral, porque essa aqui é a nossa melhor versão, o sentido que a gente deve de encontrar para a vida é um sentido de viver em paz contigo mesmo. Onde você consegue encontrar na outra pessoa uma situação muito desagradável, de desconformidade, de muito apego, de inveja, de ciúme. Você está trabalhando, você tem colegas de trabalho e ela, ai, como eu gostaria de ser como você, como eu queria ter o teu humor, como eu queria ter aquilo. Poxa vida, trabalhe na reforma íntima, enriqueça seu espírito com estudo, com leituras. Você vai chegar ao patamar onde você quer. Ninguém muda do dia para a noite. O sofrimento na reforma íntima é enorme. A expansão de consciência que o ser humano precisa chegar para se desapegar de todas essas coisas, esse conjunto, medo, raiva, ódio, inveja, maledicência, tristeza, melancolia, depressão, angústia, síndromes de mania de perseguição, mentiras, agulha e outros, entre aspas, pecados originais que nós carregamos, que são todas essas tendências negativas num pacotão, fizemos um bolsão, um pacotão, é tudo isso. Então, o que acontece? É necessário que nós começamos a adquirir uma consciência e dói tu aceitar. Porque nós somos perfeitos quando temos os nossos órgãos saudáveis, os nossos sentidos. E não é necessário que venha, gente, acontecer alguma coisa muito grave no mundo, como está acontecendo agora, para nós ficarmos enclausurados dentro de um lar, com metas rígidas, com, como é que se diz, regras a seguir, para poder abrir a nossa consciência, parar para analisar as nossas atitudes no nosso dia a dia, de que maneira estamos conduzindo a nossa vida, seja mental, moral, ativa, sexual, econômica, filosófica, psiquiátrica, não interessa. Eu digo que feliz são aquelas pessoas que têm um dom de ter uma profissão, vamos dizer, porque é uma profissão como um psicólogo, um psiquiatra. Vocês sabiam que todo psicólogo e todo psiquiatra estudou muito na espiritualidade para vir ajudar o ser humano a entender a mente humana, mas principalmente para se entender e se reformar, né? E nem todos conseguem, porque vivem de soberbias e de indiferenças e de materialismo, de puro status, e a vida não é só isso. Mas eu não estou julgando, porque eu também tenho muitas imperfeições e eu estou aprendendo no dia a dia, a duras penas, com altos e baixos, sim, com psiquiatra, com psicólogo, mas com a graça de Deus faz 8 meses que eu já estou conseguindo administrar as minhas emoções. Com certeza que toda energia negativa que venha de fora, quando a gente sente essa energia negativa, ela existe, ela persiste, ela vem dessa vida, ela vem de outras vidas, seres violentos, seres doentes, mentes doentes, que não sabem o que é felicidade, que tem uns que se comprazem com a tristeza, com a miséria dos outros e ainda são capazes de dizer bem feito. Mas só que esquece que um bem feito virá em cima daquilo que ele decretou, uma felicidade futura, uma paz interior para a pessoa que ele está desejando. Né? O correto seria mal feito, mas não vamos falar nisso agora, porque são coisas que as pessoas têm um hábito, na maioria das vezes, e não entendem que essas coisas não acabam no túmulo, elas seguem mais adiante, como por um exemplo que eu vou dizer para você de emoções. Você caminha numa rua todos os dias você é atacada por um cachorro. Cachorro bravo, gente.
Todos os dias ele te persegue, ele te persegue, ele te persegue, é raivoso, espumando, ele te olha, ele abre a boca, ele quer te morder, ele quer te arrancar um pedaço e você não sabe por quê. De repente ele vê coisas que você não vê em você e que nós omitimos às vezes com uma boa aparência, palavras dóceis e amáveis, mas que na realidade o animal de repente está vendo alguma coisa, né, que você não consegue enxergar em você. Na realidade, um dia você acorda vestida de raiva, hoje esse cachorro não passa de hoje, então você comete um ato de envenená-lo com um pedaço de carne. Você deu, né, para o animal comer a carne, aí passam uns dias, o animal sumiu. Dito por si que o animal tendo alma, tendo espírito, ele também tem um espírito, esse animal ele vai seguir te atormentando. Não fisicamente, mas quando você deitar, você dormir, você vai ver que esse animal vai correr, você vai estar no lodo, numa lama preta, num lugar fétido, escuro, porque se você matou o animal, porque você vibra dessa maneira. E o animal, quando ele não tem essa consciência, é um exemplo que eu dou para vocês. Todos os animais estão assistindo a espiritualidade maior. É um exemplo que eu estou dando. Ele te morde. Você acorda com a sensação de mordida na panturrilha, uma dor tremenda. Então, o que significa isso, gente? Por mais que uma pessoa te faça mal, por mais que uma condição negativa aconteça na sua vida, se você agir contra as leis de Deus, você vai estar sempre com aquela dor pulsante dentro de você. E isso explica, gente, o quê? Depressões profundas. Porque a depressão nada é que viver num passado distante. Tem gente que já reencarna com essa depressão porque não consegue se desapegar do passado e tem que passar no corpo com toda essa frustração para expurgar. E a maioria das vezes temos a benevolência de Deus e colocar pessoas nos nossos caminhos para que possam estender-nos as mãos e orientar-nos. Mas nem todo mundo aproveita. Tem gente que prefere viver estagnado, mas futuramente, mais adiante, na próxima vida reencarnatória, o mal de Alzheimer, mal de alguma outra doença, que vai impedir de ele planejar e de escolher, né, o que na realidade ele não quis fazer nessa vida, mas ele vai ter que passar, vai ter que expurgar isso aí não passar. Gente, o que quero dizer para vocês é que todos nós colhemos os frutos que plantamos. Nenhuma pessoa é considerada um fruto podre, tá? Não existe uma pessoa que seja considerada um fruto podre. O que existe sim são pessoas que vêm com essa característica impregnada na alma de fazer muito bem ou de fazer muito mal. Pessoas que têm muita facilidade de desejar o mal para o próximo. Pessoas com mentes doentias. Pessoas más, maléficas, maledicentes, que com simples prazer de desejar para minha vizinha que ela se exploda, que ela morra, que ela se... né? Isso aí já está impregnando aquele ambiente, aquela casa, daquela pessoa, daquela doença doentia. Mas depende muito do que, gente? Eu vou explicar para vocês. Não adianta desejarem mal para os outros. Se aquela pessoa que você está desejando o mal, ela ora, ela tem fé, ela tem consciência do bem e do mal, ela tem a consciência da porta estreita e da porta larga, ela tem consciência de separar um trigo de um joio, ela tem a consciência de escolher o caminho a seguir, ela tem o livre-arbítrio e ela escolher viver num bem. Olha, eu lamento aquela pessoa que desejou tudo de ruim para aquela pessoa. Porque o maior mal que você faz é para você mesmo. No momento que você desenvolver aquele mal dentro de você, ele já impregnou a sua alma. Até chegar a pessoa, e a pessoa ainda por cima tem toda essa fé, toda essa certeza de que nós sabemos que se nós não estudamos, não aprendemos, não entendemos a palavra, não vamos eliminar as negatividades de nossas vidas, porque é uma reforma íntima, uma mistura de piedade filial e entre tantas outras coisas. Essa pessoa vai conseguir limpar toda a energia negativa que está batendo na porta da casa dela. Claro que existem, como todos nós que eu adoro, são meus incensos. Eu bebo água fluidificada. Eu oro de manhã quando eu levanto, na hora do meu almoço. Eu oro quando eu deito. Eu vivo baseada nos estudos e na leitura. O equilíbrio, o conhecimento das leituras, das escrituras, é o equilíbrio para a loucura e evitando o suicídio. O suicídio nada mais, nada menos é
e pessoas invigilantes que dão acesso a pensamentos doentios, pensamentos que lamentavelmente são induzidos por irmãos infelizes que querem ver você sucumbir no umbral, nas penas obscuras da espiritualidade que existe. Então, pessoal, toda a alegria nossa, toda a nossa sabedoria, toda a nossa felicidade, toda a nossa paz interior, ela exige um preço. E o preço que a maioria de nós não entende, que é, primeiro, ter amor próprio. Porque até mesmo os nossos inimigos ocultos são dignos de piedade por causa da falta do amor próprio que eles têm com eles mesmos, querendo, desejando na vida do próximo, o carro do próximo, a mulher do próximo, a casa do próximo, o boi do próximo, os filhos do próximo, a vida do próximo, e isso é muito triste. Gente, que nós possamos ter a consciência, pessoal. Ao ler o livro das dores da alma, vocês procurem, eu vou passar para vocês depois no contexto o nome do livro direitinho, tá? Vocês procurem, gente, se informar direitinho, ler. Esse livro deveria ser lido por todas as pessoas. Eu encomendei, não sei se ainda chegou, mas tem outros livros que estamos estudando com a minha colega Janaína, tá? Por que nós estamos estudando junto? Essa pandemia isolou todo mundo, mas a espiritualidade, ela não para. O guia espiritual está todo dia contigo, podendo te orientar com bons pensamentos, boas vibrações, até méritos de cura através de uma apometria, um tratamento individual. Baixa uma autoapometria, você se senta, você medita, você escuta a sua voz interior, você vê, analisa todas essas tendências negativas que você vai descobrir que estão enraizadas no seu coração, adoecendo o seu coração, causando sintomas, síndromes, que ele se descompensa completamente. Pessoas obsessivas que gostam muito de controlar a vida dos outros têm o coração completamente descompassado. Embaixo bate de um jeito, em cima bate de um outro jeito. Pessoas descompensadas em controlar a vida do outro, deixa de fazer tudo em casa, mas sai para cuidar da vida do outro. Falar da vida do outro. Mas não são capazes de assumir a responsabilidade perante a Deus do lar, da família, da orientação dos filhos, da caminhada terrestre dos filhos, sentar, orar, conversar, vigiar. Pessoas que estão perdidas num engano de religiões e de seitas que acham que simplesmente com o desejo de fazer o mal, de prender umas velhinhas na esquina, despachar alguma coisa na esquina, não é uma crítica, é uma verdade. Aquela comida vai ser usufruída pelas energias dos irmãos que estão nesse plano aqui, né? Coitados escravizados, sendo usados como marionetes, para fazerem trabalhos de transtornos obsessivos, compulsivos e impedindo que aquele outro ser vá adiante. Essa é a finalidade de um trabalho mediúnico. É mediúnico porque eu utilizo da parte trevosa negativa, porque nenhuma entidade positiva vai se dar o luxo de pedir uma galinha morta, maçãs e numa esquina para abacalhar com a vida do próximo. Isso está contrário com as leis de Deus, a lei do retorno vem, quem planta colhe, ninguém está julgando. Essas dores da alma, esses equilíbrios, esses desequilíbrios e esses equívocos que nós, nessa encarnação, estamos alimentando, virá para a próxima vida, nascer com síndromes, com encefaleia, com problemas cardíacos, porque usou demais da emoção para fazer essas coisas, e com problemas nas pernas, com síndromes nos joelhos, porque pessoas que precisam pedir muito perdão, tá? Então, gente, que tenhamos, gente, que aprendamos que todos nós somos algozes um dos outros. Se todo mundo tiver uma ideia possível de conhecimento de causa da palavra egoísmo, raiva, ódio, rancor, maledicência, mentira, frustração, inveja, blá, 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 acreditem, vocês vão ficar com vergonha dos sentimentos que vão descobrir que vocês têm dentro da gente. Porque aconteceu comigo e acontece, ainda tenho muita coisa para ser reformada. Não sou melhor do que ninguém. Por isso que eu amo psicologia, porque eu estudei muito na espiritualidade, a psicologia para me entender. E hoje eu posso dizer para vocês, pessoal, 51 anos de idade. Sofro transtorno desde os 18 anos. Vejo desde os 8 anos.
Entre mortos e feridos já não sabia mais o que via. E tudo isso com a falta de conhecimento, com a falta de uma doutrina, com a falta de uma orientação, né? Porque tudo é coisa do demônio, coisa ruim, coisa do diabo, que ela tá com encosto, que é coisa ruim. Só que nada mais, nada menos é os obsessores que nos encontram nessa vida e fazem a nossa vida um verdadeiro marionete. Da mesma forma que eu falei para vocês que eles são utilizados como marionetes pela falta de amor próprio que eles têm, eles se vendem por uma maçã, tá? Então, pessoal, temos que entrar em nossas vidas passadas, tratamentos de cura, de aceitação, de amor, de perdão, de libertação, de rancores, de ódios, de raivas, se quisermos estar aqui nesse plano, aproveitando ainda das boas novas que virão, porque tem muitas coisas que ainda estão por vir, e nós ainda vamos colher muitos frutos ruins com trabalho e dedicação, que na verdade nem todos os frutos nós fizemos, nós plantamos. Mas, como nós estamos nessa vida reencarnatória, e todos nós reencarnamos e sabemos que vamos passar por tudo isso, que tenhamos fé, que tenhamos a paciência, a resignação, o entendimento, a razão, o raciocínio lógico, que um dia eu escutei uma entrevista de um irmão extraterrestre que ele falou que se no lugar do cérebro tivesse o coração, o mundo seria melhor. Então, pessoal, eu digo para vocês, até um menor vício, até um maior vício, nós trouxemos nossos registros, o nosso espírito quando reencarnou, que aqui somos a alma viva, o corpo sem a alma é uma matéria inerte, a alma sem o corpo passa a ser espírito. Quando nós reencarnamos, nós trouxemos vícios para serem superados, como planos do nosso resgate, mas nem todos conseguem contornar essa situação, porque são tendências que trazemos enraizadas muito forte. E essa expurgação, às vezes, ela é demorada, às vezes a gente cai de cabeça no vício. Por que eu te falo do vício? Porque o vício eu acho que é uma tendência negativa muito forte, porque existem vários tipos de vício. Todos os males da nossa alma são vícios. Porque para se despojar de um vício, temos que colocar uma coisa mais positiva em cima disso. Outro dia eu estava vendo e analisando numa meditação que aquela palavra Covid vinha muito forte, né? Aí eu digo, não pode ser assim, gente. Essa palavra é muito forte, é muito pesada, né? Ela está praticamente totalmente distorcida. E eu comecei a mentalizar com vida. O mundo com vida. Com saúde. Com harmonia. Com espiritualidade, com entendimento, com compreensão, com sabedoria. Porque o ser humano, gente, provoca guerras, onde morrem muitos inocentes por causa de dois governantes que por ambição, por rixa, por materialismo, por ignorância, porque acha que a guerra é um poder destrutivo. Vai te levar a uma vitória, numa vida próxima você recolherá muitas derrotas. Mas analisando tudo isso, o que nos leva a entender que a vida é como se fosse um presente de Deus, não é como se fosse. É um redemoinho de emoções e de sensações que devem ser trabalhadas muito sério. O fato de você conscientizar desde uma criança que ela sabe que está errado, que é o correto, das palavras, da educação, da maneira de atuar, como uma criança que a partir dos 7 anos de idade você já consegue saber se ela tem boas tendências ou péssimas tendências. Certo que nós somos responsáveis porque nós influenciamos nossos filhos em nossas vidas, assim como a vida deles também é influenciada pelas nossas vidas. Um filho na vida de uma mulher é uma bênção e desperta no coração os sentimentos mais puros que tem.
Mas se uma gravidez indesejável, a mãe não quer de repente, indesejada, perdão, a mãe não quer de repente, ela pode cometer várias coisas. Nós não estamos aqui para julgar, gente. Mas imagina que você, coloque-se no lugar, você está grávida, você fez sexo, você não fez amor. Você não se cuidou, não se precaviu, esse filho veio, ele não foi querido, ele não deve ser concebido. Essa criatura que está por reencarnar, que já está ligada a você, sim, porque já existe uma vida dentro de você. Essa criatura, você vai para fazer um aborto e chega lá na hora de fazer o aborto e simplesmente o médico diz, ou você ou ele. Aí ela não vai tirar. Não, eu não vou tirar porque eu morro. Ah, mas a vida dele você quer tirar. Ai, o filho é indesejado, eu não quero esse filho, é uma tristeza, é um peso na minha vida. Mas na hora de fazer você não pensou. Então, gente, são atos e consequências. Na verdade, eu sei que, como todos nós, somos imperfeitos e ninguém está livre de pecados. E quem for livre de pecados que atire a primeira pedra. Porque nós sabemos que, na maioria das vezes, o que você não gosta do outro é porque está dentro de você. Que o hábito do pré-julgamento, o hábito do achismo, eu acho que a fulana... Então, gente, todos esses vícios. Será que a Terra vai ter que passar por tanta coisa para a gente se dar conta de que a gente peca todos os dias? Eu peco. Por que eu estou falando isso? Foi me dada uma oportunidade de passar isso para vocês, porque, na verdade, até tomar consciência, abrir os olhos da razão, de uma reforma íntima, e de adquirir essa consciência, dói muito. Dói. Você não quer se enxergar na frente do espelho da sua vida e verificar tudo que tu fez. E tudo, às vezes, que nós fizemos no próximo, rejeição, repressão, pré-julgamento, o achismo, entre tantos outros comportamentos e sentimentos que nós denominamos dores da alma, existem dentro de nós, está enraizado e não conseguimos nos livrar desses preceitos e desses tabus. Tudo isso exige um autocontrole emocional que, na verdade, o ser humano, ele sendo muito falho e muito imperfeito, porque eu não sou melhor do que ninguém. Hoje eu estou um pouco melhor porque faz 8 meses que eu não tomo meus medicamentos, porque eu precisei adquirir primeiro uma reforma interior e saber quais são os meus pensamentos e quais não são os meus pensamentos. Conceitos que eu tinha há 10 anos atrás, eu já não os tenho mais. Medos e tabus que foram impostos pela sociedade, porque isso é passado de mãe para filhos, eu já não os tenho mais. Eu não quero criar a minha filha com esses conceitos. Mas a minha filha sabe certas coisas com a idade que ela tem e ela me diz. Tem um agravante nisso tudo, por ela ser uma criança que está com a idade que mantém muito lúcido algumas questões de existências de vidas passadas e algumas coisas que ela aprendeu na espiritualidade, porque ela fala, né? Então nós sabemos que nós temos um bom anjo guardião e que ele nos dá assistência todos os dias para que possamos aprender a entender o que nós queremos nos tornar. O que você quer se tornar hoje? O que você está fazendo de melhor ou para o mundo ou para você hoje? Todos nós estamos impedidos do Covid, né? Com vida, de fazer alguma coisa hoje, mas podemos, com as nossas orações e as nossas vibrações energéticas amorosas, ajudar muita gente. Nós não estamos esperando retornos nisso aí, da minha parte não. Porque, na verdade, a mim não interessa o bônus hora. Porque tem muita gente que trabalha em centros espíritas e faz cura espiritual. Eu já escutei pessoas dizer, vamos fazer porque quando morremos passamos pro lado de lá e já temos bônus horas para vir aqui para a Terra e visitar nossos familiares. Eu achei isso uma grande hipocrisia de um médium, saindo da boca de uma pessoa que estuda. Mas nem tudo que a gente estuda a gente pratica.
E não é um julgamento, não é um machismo, eu estou falando simplesmente o que é correto. Essas são uma das dores da alma, a vaidade, o egoísmo, talvez a hipocrisia, a falta de consciência de que estamos num grupo estudando para nos melhorar todo mundo em conjunto e que ninguém é melhor do que ninguém, e quem tiver oportunidade de poder se enxergar e tirar a trave do seu próprio olho, vamos parar com esses achismos. Eu tenho esse problema, muitas pessoas têm esse problema. Imaginamos que para nós sentirmos livres temos que seguir um fluxo de uma correnteza onde até o rio, com a mais sábia sabedoria, ele contorna os seus obstáculos para chegar ao mar. A nossa vida deve ser vista com essa forma. Tudo que nós levamos no impacto de chocar com uma outra energia vai terminar respingando em todo mundo. Respinga no pai, na mãe, no filho, na família inteira. Hoje eu penso assim. Há 2 anos atrás, não, porque eu fui levada a uma situação muito desagradável. Há 3 anos atrás, para ele falar diretamente. Então, às vezes, a gente tem que botar ponto final, ponto e vírgula, para dar um começo, uma nova história, uma nova capacidade de entendimento, de compreensão, porque quem tem idade, tem maturidade, age assim. Somente os imaturos não entendem e não compreendem que a vida não se resume no próprio umbigo. A vida é um resumo interno e muito longo. Somente aquelas pessoas que não têm a plena consciência de que um homem-bomba vai chegar num lugar, vai se explodir porque não se ama, não tem amor próprio, não tem respeito com a própria vida, ele vai fazer isso para o seu semelhante. Amar o próximo é isso, fazer ao outro o que gostaria que te fosse feito. Mas odiar o próximo é fazer mal ao outro da mesma forma que você se faz o mal. Então, pessoal, eu deixo aqui para vocês. As dores da alma é para o Francisco do Espírito Santo Neto. Vou ver se eu deixo para vocês uma foto. Mas não é possível, por causa que vão pensar que eu estou fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda. Procurem As Dores da Alma pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Vocês vão ler esse livro. Vocês vão abrir um espaço de consciência muito lindo. Depois tem os livros Conversando com... Não é Conversando, não. Eu tenho um livro muito lindo, passado para o meu amigo Sebastião, Diálogo com as Sombras. Ainda não comecei a ler. O pouco que eu li, fiquei fascinada. Porque, gente, uau! Mas é isso aí, pessoal. Eu espero não ter ofendido ninguém, né? Porque, na verdade, nós às vezes temos travas e não entendemos muitas coisas. E o entendimento, às vezes, está fora da nossa razão, da inteligência. Porque todo raciocínio lógico que venha... com a aptidão de uma melhoria, de uma reforma íntima, é utilizado por um ser inteligente, que eu não digo que eu seja, porque eu estou tirando isso aí tudo do livro, mas eu digo para vocês que se deem oportunidade, tá? Não se entreguem dentro de casa, façam ginástica, liguem o YouTube, dancem, façam meditações, 582HZ, façam mantras, yoga, tirem 15 minutos por dia para vocês entrarem em contato com vocês e se curarem, tá bom? Não esqueçam também que a apometria, ela auxilia muito todas aquelas personalidades múltiplas e subpersonalidades que ainda não encontraram o caminho certo, o rumo da expansão espiritual, da aceitação, da cura, da libertação e do perdão de todas as coisas, tá bom? Eu espero que vocês fiquem com Deus, com Jesus, tá bom? Que a paz se faça dentro de cada um dos seus corações, tá? Eu vou ler um trechinho da Gênese para vocês aqui no final, pequenininho. A morte e a paixão de Jesus. Desde então, Jesus começou a revelar aos seus discípulos que seria preciso que ele fosse a Jerusalém, que ali sofreria muitas as partes das dores pelos senadores dos escribas, príncipes e sacerdotes, que fosse posto para morrer e seria ressuscitado no 3º dia. Então,
nós estamos na realidade procurando uma reforma interior, ressuscitar, morrer o homem velho e nascer um homem novo dentro de cada um de vós. Fique com Deus. Beijão nos seus corações. Tchau!